Colocar o tema aí. Colocar o tema. Sempre é bom ter o tema. Maravilha. A Pan já entrando, pessoal. É o Trace que tá entrando? Cuidado Olha, com o Dani. celular não cair, gente, pelo amor de Deus. Não é, gente? É o Trace, eu acho. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí. Boa noite, live. pessoal. Estamos chegando aí para mais uma live. Vocês estão ouvindo bem? Vamos falando aí se vocês estão ouvindo. A gente está um pouquinho longe para ver se os dois conseguem aparecer nos dois celulares. Né? Também no desafio. E eu tô com batom no negócio da Sullivan. Não né? tem Tô mais com filtro. batom, Não né? tem filtro. Gente, eu não tô usando nenhum filtro. Aí vocês não estão. Tem filtro, mas enfim. Não tem. Boa noite, Mari. Boa noite, Carla. Quem for chegando vai dando uma boa noite. Já clica nesse aviãozinho aí, já manda para os amigos, para as amigas que gostam aí do tema. A gente vai falar sobre astrologia, vamos falar sobre relacionamentos. Eu vou trazer uma surpresinha aqui para a Sullivan, que ela tá meio nervosa, né? Ele quer tirar minha cola, gente. Quero tirar a cola dela. E, enfim, é isso aí. Vão entrando e vão mandando coraçãozinho também, porque o coraçãozinho ajuda muito a mandar para outras pessoas. Boa noite, Carla. Obrigada, Trace. O Trace tá falando que tá ótimo o som. Obrigada, querido. Perfeito, perfeito. Ainda bem que tá muito bem o som. Então vamos lá, né? Na verdade, essa live, como eu falei, por que eu ia fazer uma... Tem mais pra cá, sim. Já apareceu com o batom aí. Tirou meu batom? Não tem batom. Então, o que a gente quer fazer? Né? Na verdade, como eu falei, eu tenho um perfil, eu sou aquariano, né? Então eu sou filho de Urano, e Urano vem e traz aí as ideias do nada, assim, é uma coisa muito doida. E aí me veio de fazer uma live, porque Mercúrio entrou em Leão, né? Então a gente já fez uma live junto sobre o Sol em Leão. Leão, para quem não sabe, é o signo da expressão, para você se expressar, você se valorizar, isso é muito importante. E agora Mercúrio entrou em Leão, foi essa semana, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, e Vênus entrou em Câncer. Então olha que combinação legal, né? A gente tem Mercúrio em Leão, a fala, o alto valor, a autoestima, e Vênus em Câncer, que traz uma coisa muito emocional para os relacionamentos. A gente vai falar sobre isso. Aí veio a ideia de fazer a live, não tinha script, né? Então assim, o que a gente vai falar? É falar sobre Mercúrio em Leão, Vênus em Câncer, e relacionamentos, né? Comunicação e relacionamentos também. E agora, tomando banho, né? Eu estava lá tomando banho, eu já falei aqui que sempre, quando a gente está tomando banho, vem muitas ideias, muitos insights. Chega mais para o lado, para chegar mais para frente da câmera. Você não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Aí. Eu tô aparecendo. Aí, boa. Né, assim, a gente vai ficar passeando pelas câmeras, ó. Eu apareço no meu, eu apareço no dela, assim, a gente está aqui realmente... Bem mais pra trás, eu acho. Para trás. E vão falando aí se vocês estão ouvindo bem, porque a gente está um pouco longe do celular, né? Então ele está meio sem som. E aí o que acontece? Me veio no chuveiro, porque vocês sabem que a gente está aqui praticamente construindo um espaço em Mariporã, para todo mundo poder vir, a gente fazer encontros, rituais, terapias, atendimentos, enfim. E eu gosto muito da linha xamânica, né? A gente tem toda essa coisa do xamanismo, da natureza. E eu falei, bom, a ideia disso daqui, a gente está num sábado à noite, de lua cheia praticamente. A lua está ali em Áries, está grudada com Marte, então quando você olhar para a lua hoje, você vai ver o pontinho vermelho que é Marte lá perto. E por que não fazer uma roda de fogueira, né? Então antigamente as pessoas se reuniam em volta da fogueira e começavam a conversar, né, sobre vários temas. E é o que a gente vai fazer aqui. Só que como estamos online, estamos virtuais, eu vou fazer a fogueira uma vela. É uma vela rosa, já que a gente vai falar de relacionamentos. Então a gente vai ter a presença do fogo aqui, né, virtual naquelas, né, porque pra gente aqui a vela vai estar, para vocês também vai chegar a energia, queira ou não. A energia não tem barreiras, né, a energia sempre vai pelas ondas. Então eu vou acender a vela aqui do Agni, né, pedindo aí a presença do elemento fogo, da sabedoria do elemento fogo, para a gente conversar. E vamos lá, começando o nosso assunto. Eu brinquei com ela, que eu falei que eu ia tirar o caderno dela da mão dela, né? Porque, como eu falei, vai ser um bate-papo. Então eu vou falar algumas coisas sobre astrologia e vou passar para ela falar sobre o mundo do relacionamento, né? Então, só para vocês saberem, eu estudo muito astrologia e muitas outras áreas, e ela estuda muito relacionamento. Então, gratidão para quem está mandando coraçãozinho e gratidão eterna para quem clica nesse avião e manda para 3 pessoas, 3 amigos que gostam do tema, porque a gente ainda nem começou. Então, fala um pouquinho aí da sua expectativa, do que você espera dessa live. O fogo está aqui, tá? Vocês estão na presença do fogo, estamos numa roda, né, xamânica em volta do fogo. Exato. Pode falar um pouquinho enquanto eu vou tomar o vinho. A gente tá tomando um vinho, ó. Temos Dionísio aí na parada. Dionísio, total. Eu acho que você tinha que vir um pouco mais pra cá, assim, porque dá pra aparecer você na sua e na minha. Então, o problema é as cadeiras aqui, né? Pois é, Mas gente. enfim, estamos aparecendo aí, ó. Estamos aparecendo, exato. Assim, pronto. Ai, que bonitinho. Bom,
O Amir vai falar da linguagem que ele vai utilizar a ferramenta, né, a linguagem que ele mais tem propriedade, que é a astrologia, né? A astrologia é uma ferramenta que traz a comunicação dos astros para saber como que a gente está energeticamente, fluidicamente, emocionalmente, né? E tem uma coisa, é um estudo muito profundo de uma vida toda, né? A minha ferramenta, né, é justamente trazer aí as dinâmicas dos relacionamentos. Eu venho estudando isso com uma profundidade intensa, ele é testemunha disso. São várias literaturas, né, vários livros, vários mestres aí. Atualmente eu venho fazendo uma formação mesmo intensiva em relacionamentos amorosos, comunicação dos relacionamentos. E vamos falar um pouco das linguagens do amor. Eu fiz uma live esses dias falando um pouco das 5 linguagens do amor, falando um pouco da diferença entre masculino e feminino dentro de uma relação, né? E é isso. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada por casais, eu sou apaixonada por relacionamentos. Então já fica aí a dica, quem tiver aí algum desafio muito grande, desde você com você mesmo até com outra pessoa, tamo junto pra isso, né? E, esse é o nosso sonho, inclusive dentro do nosso espaço, trazer mesmo essa ancoragem, né? Esse cafofo amoroso para as pessoas que estão aí numa cura dentro das relações. Exatamente. E assim, a astrologia, ela é uma base, é um alfabeto, né? Como eu posso dizer, uma linguagem universal que a gente pode usar para falar sobre tudo. E um dos temas muito pedido aí na astrologia é a famosa sinastria. O que é uma sinastria? Quando a gente compara 2 mapas, não necessariamente mapa de casal, pode ser qualquer mapa, né? Você pode comparar, por exemplo, o seu mapa com o mapa de uma cidade para saber o quanto você tem ressonância, o quanto que você, de repente, se dá bem naquela cidade, naquele país, naquele local. Você pode fazer uma sinastria com uma sociedade, né? Um sócio, uma sócia, para saber o quanto vocês se dão bem, o quanto vocês... Não quanto se dão bem, né? Mas como que o mapa dos dois interagem. Né? Isso é uma coisa importante. Mas, obviamente, o mais conhecido de sinastria é a famosa sinastria para casal. Né? Então, 2 pessoas que estão ali, Luciana compartilhou, gratidão, muita gratidão. Quem compartilhar, coloca aí, compartilhei, para eu agradecer aqui, né? Porque é muito legal. A gente está aqui fazendo a live para vocês e a gente quer que chegue para mais pessoas. Né? Então, quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, a Eliane compartilhou também. Gratidão, gente, que legal. E os coraçõezinhos ajudam para que as outras pessoas vejam que tá rolando essa live. Exatamente, é só deixar o dedinho aí e mandar ver. Gratidão, gente. Então a sinastria, ela faz essa combinação, né, do mapa do casal, então 2 pessoas ali, como que elas interagem, quais são os desafios que elas podem passar. Né? Aliás, eu gravei um áudio hoje para o Telegram falando sobre essa questão dos aspectos que são vermelhos, né, a famosa quadratura, oposição, e como é que a gente trabalha isso na astrologia humanística. E o que acontece? O casal ele vai se comunicar. E um dos itens muito importantes para qualquer sinastria, obviamente, quem que é? Mercúrio. Porque Mercúrio é o deus Hermes, é aquele que é o mensageiro. É o que fala da comunicação aqui no nosso plano. Então, por exemplo, quando eu vou atender alguém, eu gosto de saber o Mercúrio da pessoa para saber a linguagem que eu vou falar com ela. Como que eu vou me comunicar com ela. E como que, de repente, o meu mapa interage com ela. Né? Eu faço uma breve sinastria entre eu e a pessoa que eu vou atender. Então, quando a gente vai olhar o mapa de casal, é muito, muito importante conhecer os Mercúrios. Né? E que os Mercúrios possam se conversar bem, por quê? Porque é a comunicação do casal. Então, quando a gente tem, de repente, numa sinastria, 2 Mercúrios que estão se falando de uma forma difícil, ou um planeta, né, como Saturno, faz uma quadratura com o Mercúrio do outro, enfim, significa que podem ter aí desafios na comunicação. Mas desafios que sempre podem ser ultrapassados. Então isso é uma coisa muito importante, a gente tem que sempre lembrar disso. A astrologia não é aquela coisa que vai te condenar. Né? Então, meu Deus, eu nasci com Vênus retrógrada, vou sofrer no relacionamento eternamente. Não. Né? Você nasceu com Vênus retrógrado, você escolheu, a sua alma escolheu ter um desafio a mais no relacionamento, mas você pode muito bem mergulhar nesse mundo, aprender, evoluir, e aí você realmente vai até, de repente, ficar muito melhor do que quem não tem Vênus retrógrado. E aí, quando a gente falou, bom, Mercúrio entrou em Leão, né, ele vai trazer muito uma questão de uma comunicação assertiva, né, de uma comunicação, como eu posso dizer, e o senso de alto valor. Então esse é um ponto importante. E aí eu passo, né, já que a gente está ainda no Mercúrio, estamos no Mercúrio ainda, para falar da questão da comunicação. Gratidão pelos coraçõezinhos, adoro ver esses coraçõezinhos subindo nas 2 telas. Manda os coraçõezinhos aí. Coisa mais linda. O pessoal aqui compartilhou, a Pan, a Laine, a Sam compartilhou, a Mari, a Vi. Meninas, muita gratidão, muito viu? Muito obrigada. Que você quer que eu fale agora sobre a parte da comunicação no relacionamento. Bom, é a base. A importância da comunicação, como a gente tem comunicações diferentes. Então, assim, uma coisa engraçada, né? A Sullivan estava falando que ela tá se aprofundando, né, num outro curso que ela vai falar aqui, enfim, de relacionamento.
E ela falou, pô, mas os 5 linguagens do amor do Gary Chapman é só uma fichinha, né? É só um pouquinho do que é a linguagem. E realmente falei, mas na astrologia isso já é ancestral. Porque a gente tem no mínimo 12 Vênus, né, 12 tipos de Vênus, 12 tipos de Mercúrio. Então a comunicação ela é sempre muito personalizada, né? Claro que a gente tem os arquétipos, as coisas que a gente pode ter, como eu posso dizer, de uma referência, mas sempre é muito personalizado. Eu não sei ainda que estudo é essa que ela está vendo que vai muito além das 5 linguagens do Gary Chapman, mas provavelmente ela vai falar das 5 linguagens e talvez alguma coisa a mais, né? É porque assim, é como eu falei na última live, né? As 5 linguagens do amor, o pessoal falando oi. Boa noite para todo mundo aí que tá chegando. Boa noite, pessoal que tá chegando. A Pamela tá falando uma coisa muito engraçada aqui, ó. Acho que o meu Mercúrio é mudo. Não conversava com um do meu ex. Às vezes tinha um desafio mesmo entre eles. Exato, exatamente. Bom, as 5 linguagens do amor, gente, pra quem não sabe, é palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Eu vou falar um pouquinho mais depois de cada um. Só que para além disso, existe também a dinâmica de cada um. Por exemplo, isso daqui, quando a gente pega um relacionamento que tá sofrendo, ele tá com uma divergência, né, tá disfuncional, a ideia é você entender essa dinâmica e harmonizar essa dinâmica. Mas isso daqui serve para esse tipo de casal que tá com essa disfunção, tá? Quando não tem esse nível de compreensão, quando a frequência tá muito diferente, quando a gente tá falando de relacionamento abusivo, por exemplo, não tem como você entrar com a comunicação. No entanto, quando a gente está falando de outros tipos de relacionamento, né, de relacionamentos que estão ali, que você nitidamente percebe ruídos, um tá numa linguagem, o outro tá em outra linguagem, não existe uma conversa, um diálogo, aí a gente está falando basicamente de comunicação. E relacionamento é comunicação, até porque comunicação é uma via de mão dupla, né? Então eu posso sim entrar num processo de introspecção, me comunicar aqui internamente comigo, ter clareza das minhas necessidades e tal. No entanto, eu preciso também desenvolver essa estrutura de como eu vou transmitir isso pro outro. Porque nem sempre, eu acho que com todo mundo isso já aconteceu. Você tá falando com teu marido, ou com a tua esposa, ou com teu namorado, ou com a tua namorada, enfim, uma coisa, você está buscando explicar para essa pessoa uma coisa sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, só que você não está alcançando a perspectiva do outro, você não está falando com a linguagem do outro, né? Tem uma frase que a Laura Potosí, que é agora a minha professora, né, dessa formação que eu tô fazendo de relacionamentos, que ela fala o seguinte, ó: geralmente a gente não dá pro outro aquilo que ele gostaria, e como faz ele se sentir amado. Na verdade, a gente dá pro outro aquilo que a gente acredita que é o melhor. Por quê? Porque é o melhor pra gente. Então, você fala geralmente com o outro como você acredita dentro da tua cabeça que é o melhor pra você. Só que você não está utilizando... Oi, Isabelle, tudo bem, lindona? Você não está utilizando a linguagem do outro. O outro vai entender sobre outra perspectiva, porque cada um tem uma criação, nós todos somos diferentes, todos. É muito importante todo esse movimento de equalização, equanimidade. Equanimidade. Equanimidade, obrigada. É muito importante todo esse movimento de equanimidade, o que é diferente da igualdade no sentido, eu sou igual a Mir. Não, a gente não é igual, eu não sou igual a ele. Ele é homem, ele tem uma estrutura masculina, eu tenho uma estrutura feminina, eu sou feminina. Então, acolher o feminino, acolher o masculino é a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro de uma relação. Saber e ter consciência dessa distinção. Para a partir daí entender como essas forças vão interagir. Shiva e Shakti, Yin e Yang, é o princípio, é uma das leis herméticas, inclusive, a lei do gênero. Ela existe e está no universo. E a gente negar isso é justamente a gente criar ruídos dentro dessa interação, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza. Por mais que eu tenha, às vezes, uma energia yang como mulher, eu sou mulher, eu sou feminina, eu tenho o meu feminino aqui, tá? E claro que aí, bom, a gente pode até fazer uma outra live falando dos relacionamentos homoafetivos, né? Porque isso também existe nos relacionamentos afetivos, né? Um sempre vai ser mais yin, outro vai ser mais yang, e a gente vai equalizar, porque o que a gente tá falando aqui é desse princípio energético. Então, a Luciana perguntou aqui, gratidão, Luciana, gratidão pelos coraçõezinhos subindo e pelos aviãozinhos para chamar mais gente. Já tem 24 pessoas. Vamos mandar ver. E a Luciana perguntou, né? Se tem que olhar o meu Mercúrio, olhar o do outro, sim. Né? Então, por isso que a sinastria ela dá um trabalhão, tá? A sinastria é uma coisa que dá trabalho, por quê? Porque você tem que olhar o seu mapa, você tem que se entender, essa é a primeira coisa. Não adianta você querer olhar para o outro, tentar entender o outro, se você não se entende. Né? Então, a primeira coisa é você se entender, aí você vai entender o outro, né? Então, fulano é assim, né? Beleza. E aí depois você vê como os dois Mercúrios se interagem. E não só os Mercúrios, mas todos os outros planetas, né? Como que os mapas em si se interagem. Então, por exemplo, é muito importante os nossos Mercúrios falam bem porque o teu Mercúrio em Aquário, ela tem Mercúrio em Sagitário.
né? Então, apesar da gente ter um grande conflito de Sol, né? Isso é uma coisa fato, né? Então, assim, eu tenho Sol em Aquário, ela tem Sol em Escorpião, é uma grande quadratura forte aí, né? E segundo os estudos da Rosa Cruz, é uma quadratura da Rosa Cruz, né? A quadratura evolutiva, porque ela é muito tensa mesmo, né? Aquário é super mental, né? Do tipo pensamento, Escorpião é super emocional, do tipo sentimento. Então, a sorte, obviamente, é que eu tenho muita água no mapa. Graças então, a Deus. eu tenho peixes, eu tenho Escorpião também, eu tenho a Lua em Câncer, enfim, porque senão não ia ter como dar jogo, porque realmente Aquário e Escorpião é uma quadratura muito forte. Aquário, ar fixo, super mental, e Escorpião, água fixa, super emocional. Só que, por exemplo, os nossos Mercúrios se falam muito bem. Então, assim, a gente pode conversar por horas sobre muitos assuntos, até porque os assuntos que a gente gosta são muito próximos, né? São os mesmos assuntos praticamente. E a gente tem, por exemplo, o que é os elementos se falando bem. O elemento ar do signo de Aquário com o elemento fogo do signo de Sagitário. Ambos gostam de estudar, ambos gostam de sabedoria, ambos gostam de buscar essas coisas. Então a gente tem que olhar, sim, o nosso, o meu, por exemplo, né? Eu olho o meu Mercúrio, olho o Mercúrio dela e olho como eles interagem e todos os outros planetas também. Aí entra ascendente, entra Sol, entra Lua, entre os Martes e assim por diante. Por isso que uma leitura astrológica para sinastria, ela vai longe, entendeu? É muita coisa. Ela vira geralmente uma terapia, né? Para o casal ali se entender, mas com base no mapa para poder um entender o outro com base nos arquétipos. Né? E o que eu tenho feito, inclusive nos atendimentos, eu sempre peço os dados de nascimento do pai e da mãe da pessoa, porque a gente sabe cada vez mais que a gente já vai entrar na Vênus em Câncer daqui a pouquinho. Essa coisa do padrão familiar, ele influencia demais, demais. Então, assim, aquela coisa, a gente sempre sabe pelos estudos, né, de psicologia e da espiritualidade como um todo, né, a criança do 0 a 7 anos, ela está formando o ego dela, ela está totalmente aberta ali a toda a influência que vem. Então, o que ela percebe ali naquele momento, tanto pré-natal, no útero ainda, quando ela nasceu e ela é muito novinha, o que ela percebe ali fica marcado. Né? Então, eu tenho pedido sempre os dados de nascimento do pai e da mãe para eu olhar o pai e da mãe. Então, por exemplo, um atendimento que eu fiz essa semana, a pessoa falou, meu pai ele era muito frio, ele não tinha esse amor, né? A pessoa era de Escorpião, inclusive. Eu falei, mas olha o mapa dessa pessoa. Era um Capricórnio com Aquário, com não sei o quê, super elemento ar, só tinha elemento ar na barrinha dele. Eu falei, então, infelizmente ele não tinha para dar, e provavelmente porque ele não recebeu. Ele tinha lá um Saturno junto com o Sol dele, representa que o pai dele também não deu isso para ele. Então isso traz um entendimento da pessoa falar, bom, beleza, o outro realmente não tinha para dar, eu entendi. Isso traz esse entendimento. Então é muito interessante porque quando você entende o outro, você compreende o outro, você consegue exercer uma empatia muito mais facilmente. Porque é o que a Sullivan falou, eu já vou passar para ela para eu descansar minha voz, né? Toma uma aguinha. Que ela, não, tá beleza, é que ela falou que essa questão de você se colocar no lugar do outro, né? E você, na verdade, o que você faz pelo outro é o que você gostaria de fazer. Então, Quisesse para você. Quisesse para você, porque você está se olhando para você não está olhando para o outro. Exato. Então a verdadeira empatia é quando você consegue sair de si e olhar para o outro. E, por exemplo, no mapa astral isso é muito mais fácil, por quê? Porque você tem um gráfico, você tem uma tela ali que ajuda a falar, bom, o outro tem isso daqui. E você se transporta para o mundo do outro e começa a entender um pouquinho mais como que funciona essa dinâmica. Agora sim, eu vou tomar meu vinho. Maravilhoso. E minha voz está melhorando muito, está melhorando bastante. Como eu falei, antes eu tomava 2 copos de água para fazer uma live, agora tá... Tá melhor, né? Tá melhor. Tá vendo? Nada como namorar com uma comunicadora. Gente, deixa eu só ler rapidinho aqui, porque a Monique fez um comentário interessante pra gente, olha só. Eita, só de ter algo de Aquário já sabemos que tem BO aí. É a Suki Lute maravilhosa. Meu Mercúrio fala sozinho. Não necessariamente, né? Na verdade, por enquanto, o teu Mercúrio tá num processo de cura, né? Esses momentos de solidão, de solteirice, são momentos muito importantes pra gente se conhecer, né? Pra gente entender o nosso merecimento, né? Depois eu vou ler, pessoal. Coraçãozinho subindo, gratidão. Gratidão pelos coraçõezinhos. Depois eu vou ler. É importante a gente ler. O pessoal tá perguntando os Mercúrios, se combina com o quê. A Sam tá perguntando ali a respeito do Quiron, enfim. Mas assim, é muito importante a gente entender essa dinâmica, a dinâmica de ambas as partes e entender isso que o Amir falou. Então, por exemplo, a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia, né, de que eu convivo com ele há 5 anos, 2 meses, que seja, né, porque isso não tem muita diferença quando você entra num relacionamento mais íntimo. Ele tem que me conhecer, ou ela tem que me conhecer, ou é óbvio que eu estou querendo comunicar, a gente até estava conversando sobre isso antes. E não é óbvio, gente, acredita em mim, nem sempre aquilo que você está falando pro outro
está óbvio para ele. É por isso que é muito importante esse processo de interiorização, entender quem você é, suas necessidades, como você funciona, se acolher, se amar, entender seus merecimentos, porque isso vai trazer para você o quê? Autoconfiança, autoestima, para você na hora de comunicar com muita clareza e com muita tranquilidade, entendendo quais são suas sombras e seus medos, o que acontece muitas vezes nos relacionamentos e as rusgas, né, os conflitos que acontecem, é justamente porque a pessoa não tem esse processo de interiorização. Então ela sempre acredita e sempre espera do outro aquilo que ela não se dá, aquilo que ela não dá para ela. Então, se ela não se respeita, se ela não se ama, se ela não tem o costume de, poxa, se acolher nos momentos desafiadores, é óbvio que o outro, óbvio que o outro também às vezes não vai, porque você tá emanando uma energia de auto-rechaçamento, sabe? Você tá se detestando, você não tá se acolhendo, então como você espera que o outro sinta a energia de te acolher? Laura Bergman fala muito isso no Amor Quântico, aliás, é uma dica de leitura pra vocês, pra quem quer aí se aprofundar no mundo dos relacionamentos. Ela fala muito disso, né? Se a gente não se acolhe, se a gente não se ampara, se a gente não se conhece, não se respeita, a gente está emanando uma energia completamente negativa de nós mesmos. Então, semelhante atrai semelhante. Quem que você vai atrair? Alguém que não se ama, que não se respeita e que vai esperar de você a mesma coisa. É aí que acontecem esses ruídos, tá? Eu quero ler aqui rapidinho a mensagem da Mari. Olha que curioso, um dos meus filhos tem vários planetas iguais no mesmo signo e a mesma casa que eu. Inclusive, todos os nossos trânsitos são iguais. Acho que é de outras vidas. Sem dúvida. Tem muitas coisas que a gente vê de karma mesmo, né? É possível. Essa coisa até da ancestralidade sempre vai se repetindo, mas é interessante porque a Sullivan entrou muito no Mercúrio em Leão, que é para vocês entenderem que o Mercúrio está em Leão para todo mundo. Né? Então, assim, não importa o seu Mercúrio hoje, né? Qual que é o seu Mercúrio? O Mercúrio do céu, que é trânsito, né? Que está ali emanando uma energia ali para todo mundo refletir, ele está em Leão. Então essa coisa do amor próprio é muito importante porque não adianta você querer buscar o amor no outro se nem você se dá o amor. Né? E Leão é um signo que todo mundo aí conhece nas brincadeiras e deboches astrais aí da internet, que é um signo que tende a ter muito amor próprio, né? Que é aquele signo realmente que é o rei, né? É o signo regido pelo Sol e assim por diante. Então, nesse momento, a gente tem aí... O Mercúrio ele é rapidinho, né? Então, ele não vai ficar retrógrado em Leão, ele vai passar relativamente rápido, mas são alguns dias aí que a gente tem de trabalho de amor próprio, de saber o quanto você realmente se dá aquilo que você espera que o outro te dê. É a primeira coisa, será que você se dá o que você espera que o outro dê para você? E será que você está disposta ou disposto a dar para o outro aquilo que você quer também? Esse é um ponto importante. Eu queria responder uma pergunta da Lu, que ela fez ali no teu perfil. Um tempo atrás eu vi, Lu, e eu não respondi na hora quando você falou do seu feminino, né? Então, para as mulheres que têm dúvida, falam assim, poxa, eu sou muito yang. Como que eu faço, então, para resgatar o meu feminino? Como que eu faço para me conectar com o meu feminino? A primeira coisa que a gente faz, gente, para se conectar com o nosso feminino é abraçar a nossa fragilidade. Nós mulheres temos uma fragilidade. Os homens também têm, porque todos nós temos yin yang, ânimo e ânimas, né? Isso daí, ânimos e ânima, que é como fala o estudo, inclusive, do próprio pai da psicologia analítica, que é Carl Gustav Jung. No entanto, a gente nega isso. Estamos numa sociedade patriarcal, né? Onde quando a mulher ela alavancou aí para se igualar ao homem numa posição social e várias questões aí, veio a negação do feminino. Então é acolher isso. Tanto o homem quanto a mulher negam o feminino, tá, gente? Tem até um documentário muito legal na Netflix, que se chama The Mask, você lembra? The Mask... Qualquer dúvida, vocês me perguntam em box que eu passo pra vocês, porque agora eu não lembro de cabeça, mas eu assisti esse documentário e é fortíssimo, ele fala exatamente disso. Sobre a negação do feminino, tanto para meninos e homens e afins, quanto para as mulheres. Pra gente isso é muito forte, porque é quase um estupro interno, assim, nosso útero sofre, então mulheres, por exemplo, dentro da linguagem do corpo, mulheres que têm processos, dores na menstruação, endometriose, cólicas, ela está negando em algum lugar dela o feminino dela. Yang é a energia masculina dentro da filosofia taoísta, né, dentro da medicina tradicional chinesa. E Yin é a energia feminina, tá? A energia do feminino. Energia feminina e masculina está no universo, exatamente. Vulnerabilidade, Lu. Olhar para sua vulnerabilidade, para suas necessidades, entender quais são elas e acolhê-las. Ah, não, porque se um homem faz, eu também posso fazer. Nem sempre, nem sempre. Às vezes, ele gosta, por exemplo, de cuidar de mim. Ele gosta, por exemplo, de carregar uma coisa pra mim. Deixa que eu carrego, deixa que eu faço. Deixa que faça. Aceite. Nós somos educadas a não aceitar mais. Deixa eu que faço tudo, porque eu sou autossuficiente. E quando você fala assim, poxa, não, deixa eu ser um pouco frágil, deixa eu entender a minha fragilidade, deixa eu ser um pouco yin, poxa, você tá acolhendo esse feminino. E o feminino tende a ser assim mesmo, sabe? E tá tudo bem. Não tem nada de negativo nisso.
Porque isso não se trata aqui de quem é superior ou inferior, não se trata de quem é... Trata-se apenas de dois polos, yin e yang, feminino e masculino. Assim. Aí, gratidão para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Quem estiver chegando, manda no aviãozinho ali, manda para 3 amigos aí para eles entrarem aqui também. Gratidão pelos corações. Aquele que eu mandei, Vi. A Vi tá perguntando do documentário que eu mandei lá no grupo. Esse mesmo. Coloquem aí, meninas, o nome do documentário, se vocês lembrarem, por favor. E aí a questão do yin e do yang é muito interessante, porque eu fiz um post, né, hoje lá no Instagram, e aí coloquei lá um casal e tendo essa questão do equilíbrio do yin e do yang, e formando lá o símbolo do Tai Chi em cima, né, que é o símbolo do universo. E isso aí, pelos taoístas, né, a gente, tanto os tântricos antigos, né, quanto os taoístas, sabiam muito bem a importância do equilíbrio das energias. Então, não existe uma energia maior ou melhor do que a outra, né? Yang, ele precisa do Yin, o Yin precisa do Yang, é sempre uma troca, é sempre um equilíbrio. E realmente a grande magia que o Tantra traz e que o taoísmo, né, a alquimia sexual taoísta traz, é quando se tem esse equilíbrio do Yin e do Yang. E o taoísmo ele é muito poético, né? Ele fala de uma coisa muito poética. Então ele fala quando se junta o Yin e o Yang, se torna aquele oceano que recebe a água de todos os rios. Então assim, fala-se muito da importância de você ter o equilíbrio desses relacionamentos, né? E aí, por exemplo, sim, quando a gente traz hoje para os relacionamentos homoafetivos, uma das pessoas vai estar encarnando ali uma energia mais Yang e a outra vai estar encarnando uma energia mais Yin. E vai ter que ter essa troca. Né? Porque o Yang é aquele que ele é para fora, o Yin é aquele que é para dentro, então existe todo esse círculo, esse movimento. Para todo mundo que já viu aquela bolinha, né, do Tai Chi, que é aquele símbolo do taoísmo, na verdade aquilo é um movimento. Aqui, quando você vê na bolinha, ela fica parada porque é uma foto. Mas se você visualizar aquela imagem, você tem que visualizar ela em movimento. Está sempre em movimento, o Yin e o Yang está sempre em movimento. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma energia muito Yin, né, no meu mapa natal eu estou muito Yin, eu estou muita água, né, mas em tese o meu Sol, eu sou Yang, né, então eu trago o Yang para ela e ela traz o Yin para mim. E isso é uma retroalimentação. Né, esse é o tal do efeito bateria que de vez em quando vocês veem aí também nos Instagram da vida. Geralmente o pessoal posta ali a coisa do efeito bateria na sexualidade quando um vai alimentando o outro. Né, porque no Tantra também a gente tem esse conceito de alguns chakras são mais ativos, né, no homem, outros mais receptivos e vice-versa na mulher. Então, quando ambos estão conectados, esses chakras eles vão trocando energia, e um alimentando o outro. Também no taoísmo tem essa coisa muito poética, né, que se fala que o homem se nutre muito dos fluidos lá da mulher e a mulher se nutre muito dos fluidos do homem. Então, aquela troca toda que acontece. Só que isso só acontece quando tem uma verdadeira harmonia. Né, aquela coisa da harmonia realmente do Yin e do Yang. Essa é a grande busca dos taoístas, ser uma pedra filosofal ali, porque inclusive a gente fala muito na medicina tradicional chinesa, se sabe de uma energia chamada Jing, que é a energia ancestral que fica nos nossos rins. E essa energia ela vai se gastando. É uma energia, a gente já entra um pouquinho na Vênus em Câncer, tá? Porque Câncer fala sobre essa ancestralidade que está nos nossos rins. A gente recebe essa energia ancestral dos nossos pais, que vem lá dos nossos avós, e de toda a linhagem ancestral, só que essa energia ela vai só caindo. A gente vai só consumindo ela. E obviamente você acelera o consumo do Jing se você tem uma vida que é desregrada no sentido de você não abastece o Qi. Né? Então, pessoa que come mal, pessoa que não dorme bem, pessoa que não respira direito, pessoa que, enfim, que ela não cuida do templo, o que ela está fazendo? Ela está sugando com o canudinho aquela energia do Jing dela. Só que esse Jing, ele não se refaz. Ou seja, é por isso que você vê pessoas que de repente têm ali 40 anos e parece que tem 60. A pessoa está literalmente acabada. É muito comum você ver isso quando a pessoa de repente às vezes cai nas drogas também, enfim. Ela realmente vai para um lado da vida que ela destrói o corpo dela. Você vê que a pessoa envelheceu muito. Por quê? Ela pegou um canudinho e começou a sugar o Jing dela. Só que a única forma de você reaver esse Jing e manter ele é pela alquimia sexual. Então por isso que os taoístas antes valorizavam tanto essa questão da harmonia do Yin e do Yang para ter essa retroalimentação e poder ir mantendo esse Jing. Que aí era uma coisa de longevidade, né? Os antigos gostavam muito dessa coisa da longevidade, né? Viver muito e viver bem. Porque hoje também as pessoas estão vivendo bastante, beleza, mas será que estão vivendo bem? Ou será que está ali, tipo, tomando caixas de remédio e não podendo fazer nada? Não, viver muito assim não tem graça, né? Se eu for viver 100 anos, eu quero viver 100 anos muito bem, fazendo tudo. Então isso é muito importante. Agora, qual que é a dica para ter essa harmonia? Bora lá. Bom, antes disso, a Pan tá falando que ela tem 21 com alma de 85. Bem-vindo ao clube. A longevidade quer dizer outra coisa. Então, peraí, a alma tudo bem. A alma tudo certo. Agora a questão é o corpo, né? Porque a alma pode ser já muito velha, isso aí tudo bem. Isso pode representar uma maturidade. O problema é o corpo
que já não aguenta mais estar aqui. Né? O corpo que vai envelhecendo, porque o corpo é o nosso veículo aqui nesse plano. Né? Sem um corpo saudável, você não consegue fazer nada. Exato. Isso é um fato, né? Exatamente. A Lu tá falando aqui, você acha que a porcentagem do Yin e do Yang, né, devem se complementar também no mapa? Então, depende, entendeu? Porque depende da consciência da pessoa. A gente tem que entender também que as coisas vão mudando, tá? Isso eu até falei para ela esses dias, né? Falei ontem, na verdade, que o Júpiter dela tá na casa 3 agora. Quando? Naquele Júpiter progredido. Então a gente não é estático, isso é uma coisa também muito importante. O taoísmo traz isso, todas as filosofias falam isso. Tudo é mutável. Né? A gente está sempre mudando, sempre modificando. Então a astrologia mostra isso também. Você nasce e a gente tem uma técnica chamada progressões, e a progressão vai progredindo os planetas ao longo da vida. Tem duas técnicas principais, a progressão lunar, a progressão secundária, e a progressão simbólica ou do arco solar. Então são duas progressões que a gente vai vendo e mostra que a gente vai se modificando. Né? Então eu até vou pegar o meu aqui de exemplo, né? Deixa eu ver como é que está a minha energia. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Ele falou assim pra mim, gente, eu preciso explicar isso, porque assim, a gente já tá praticamente 3 anos juntos, né? Teve um intervalo nesse período, tá, gente? Mas enfim, estamos praticamente 3 anos juntos. E aí, ele fala pra mim assim, seu Júpiter tá na casa 3, eu... Então. E aí? O que acontece, Júpiter na casa 3? Porque é muita coisa, então às vezes vocês podem não entender, né? Mas Júpiter na casa 3 é o que exatamente? Então, na verdade ele está expandindo a comunicação. Né? Porque é que ela não falou tudo, ela não falou tudo. Eu mandei um textinho, porque eu estou sempre estudando. Mandou. Então eu gosto de estar estudando, aí eu vejo uma coisa legal que fala sobre ela, eu peguei o texto e mandei para ela. Né? Falei, você tem Júpiter na casa 1, é isso aqui. Né? E fala sobre a liderança, fala sobre levar a espiritualidade, aquela coisa toda. Aí depois eu estava lendo sobre Júpiter na casa 3. E aí eu mandei para ela também. Mandou. Aí ela, o que é isso? Eu falei, porque seu Júpiter progredido está na casa 3. Eu mandei o texto para ela ler. Aí eu falei, o que é Júpiter? Enfim, gente, a astrologia é exatamente isso, então, tadinho. Eu fico assim, o que é? E mas você tem que explicar tudo que eu fiz. Então eu mandei o texto da casa 1, aí depois eu mandei da casa 3 e falei, o seu Júpiter progredido está na casa 3. Mas só mostrando, por exemplo, eu tenho muito elemento água. Né? Só que no meu mapa progredido, eu estou no Satanares, então eu estou com muito elemento fogo. Né? Ontem mesmo eu fui food for the moon, né? Fiquei puto aí, enfim... Uma coisa porque a Lua está em Áries, né? A Lua está tensa ali. Então eu estou agora com muito elemento fogo. Então eu estou trabalhando muito elemento fogo no Águia. Então isso é muito mutável. Óbvio que assim, se a gente for pegar, é legal que um tenha mais Yang, um tenha mais Yin, tem esse complemento. Às vezes 2 Yang pode ter um grande conflito, 2 Yin pode ficar muito paradão. Mas a gente tem que entender também que existem as fases da vida. Né? E que a gente tem que aprender com cada coisa. Até porque quem tem muito Yin, ele tem que buscar o Yang. Né? Talvez ele não é o parceiro que vai trazer para ele, mas ele tem que fazer um trabalho e desenvolver o Yang em si, e vice-versa. Então, a gente tem que entender também, vamos só voltar aquilo. A coisa da parceria é muito importante, a alquimia sexual é muito importante, mas somos seres que temos que nos desenvolver, sem ficar dependendo do outro. Né? O outro ajuda, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para si e se desenvolvendo. Então, por exemplo, eu tenho muito Yin, eu tenho que fazer práticas para buscar o meu Yang. E hoje, por conta do meu mapa progredido, que eu tenho 30 anos pela frente em Áries, aguenta aí, tenho 30 anos pela frente em Áries, vai estar sendo desenvolvido mais forte o elemento fogo em mim. Né? Então isso é uma coisa interessante. Ele precisa colocar a tecla SAP astrológica, né, Su? Sim, Bru! Lógico! Não fala assim do meu signo, não, amiga Maria Ariana. Eu gosto de Áries, eu tenho que gostar agora, né? Se eu gostar... eu não sei, gente, eu tenho dúvida se eu... Mariana Soft e tal. Bom, gente, o que você pediu pra falar agora? Que eu tô lendo nos comentários? Pra ter essa harmonia, né? Pra dar dicas pra ter essa harmonia. Tá. Porque eu falei sobre, pro casal ter esse benefício, né, do taoísmo, gratidão pelos coraçõezinhos. Manda ver nos coraçõezinhos aí pra gente chegar mais gente na live. Essa questão da harmonia, pra você ter esse benefício, tem que ter harmonia. Isso. Né? Tem que ter a conexão de coração, de todos os chakras. Eu falei isso recentemente no Telegram, né? Porque... quando tem aquele sexo que é só assim, a pessoa foi lá, achou alguém bonito e tal, teve a relação, é prazeroso, é bom. Só que para no máximo no Manipura, né, no terceiro chakra. Quando você começa a ter uma conexão, já vem para o Anahata, né, já entra o chakra cardíaco. Quando você tem uma conexão mais forte ainda, que é espiritual, conecta os 3 chakras superiores. E aí sim você tem aquela coisa, aquele mar, né, aquela fusão de alma, tem a possibilidade da morte, a pequena morte que é a casa 8, né, que é o orgasmo, para poder ter todo esse benefício do banho cósmico que a gente recebe no momento do orgasmo.
Então, para isso acontecer, tem que ter uma harmonia. E qual que é a dica de harmonia do casal? Como que eles podem estar bem ali? Essa dica. Gente, eu gosto, assim, de... Por exemplo, só vou dar um exemplo. Alex, eu gosto. Ela fica transtornada quando ela vê casal brigando e querendo se separar. Então, ela tem essa coisa muito de querer fazer com que o casal se harmonize. É o Marte em Libra, né? Marte em Libra traz muito isso. Eu tenho o Marte em Libra, gente, o planeta da guerra, né? Na verdade, é o planeta que rege Áries, inclusive, não é mesmo? Então, por isso que eu tenho essa coisa com Áries. Mas tá tudo certo, tá, gente? Ó, muito amor aí. Sou câncer e nada tem a ver com esse signo. Maravilhosa. Então, na verdade, e o Libra é o signo dos relacionamentos, da parceria, da diplomacia e tal. Então, realmente, quando eu vejo brigas, eu falo como que eu posso harmonizar essa questão, né? Se não se trata de um relacionamento que a gente vê que é, como eu já falei antes, abusivo, enfim, vários aspectos, níveis que a pessoa realmente está entrando num processo de autodepreciação e tal, não tá fazendo bem ali. Se eu vejo que tem solução, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que... Tanto é que eu tô fazendo um curso de aprofundamento nesse aspecto, tá? Quais são as dicas, né? A primeira dica é: conheça a linguagem da sua parceira ou do seu parceiro. Ah, Súlvia, mas eu não tenho parceiro ainda, eu tô sozinha. Legal, então conheça a sua linguagem, tá? Conheça a sua linguagem. Como que eu faço para conhecer a linguagem? Tem um teste, eu posso passar para quem me pedir, eu tenho um teste de linguagem, das 5 linguagens do amor, tá? Que foi baseado, esse teste, no livro do Gary Chapman, das 5 linguagens do amor, onde você pode descobrir qual é a sua linguagem, como você gosta de ser amada, como você gosta de ser amado, como você gosta de ser acolhido. Você sabendo disso, você vai poder falar a respeito disso. E aí, além de você conhecer a sua linguagem, se você gosta mais de receber palavras de afirmação, ou seja, aquela pessoa que te incentiva, fala, você é capaz, você pode, vai. Eu sou essa, tá, gente? Minha primeira forma é essa, eu preciso ouvir. A pessoa precisa me incentivar, ela precisa falar pra mim, porque senão eu não absorvo, eu acho que eu não tô sendo amada. A segunda é tempo de qualidade. Então tem gente que gosta, poxa, é aquela pessoa que, larga tudo, larga celular, larga tudo, tá comigo aqui, presente, eu quero atenção. É aquela pessoa que precisa dessa presença. Tem a terceira linguagem, que é de presentes. E a gente não tá falando de presente de R$1 milhão. A gente tá falando de, às vezes, uma flor que você pegou no jardim e falou, passei ali, lembrei de você, tá aqui. Sabe? Olha, passei na padaria, comprei um sonho, tá aqui pra você. Passei ali, não sei o que. Sabe? Tipo, é aquela pessoa que gosta de ser lembrada, recordada e gosta de algo simbólico, um presente. Quarta linguagem do amor, atos de serviço. Então, é aquela pessoa que precisa se sentir acolhida com atos de serviço. Olha, fiz um café da manhã pra você, tá aqui, tô te trazendo um café, tô te trazendo não sei o que, tô cuidando de você, aquela pessoa que gosta de ser amada dessa forma. E o quinto é o toque físico, ou seja, a maneira dela se sentir amada é com abraço, é com toque, é com carinho, dessa forma, tá? Então essas são as 5 linguagens do amor. Então a primeira coisa é muito importante você saber qual é a sua, pra você conseguir informar pra pessoa, né? E você sabendo qual é a sua e tendo consciência de quais são as outras, quando você começar um relacionamento, você vai sacar na hora, ali só de observar, né, mantendo a presença, qual a linguagem do outro, né? Conhecer mesmo esse outro. As outras dicas, né, que eu queria passar é você primeiro ter consciência de que existem diferenças bioquímicas. Ponto final. Existem diferenças bioquímicas entre o feminino e o masculino e entender, se aprofundar nessas diferenças bioquímicas. Eu vou dar um exemplo, tá? Que é até o exemplo que a gente estava falando anteriormente, né? Geralmente são mulheres, tá? Mas às vezes pode ser o homem também. Não vamos generalizar, porque se o homem tiver uma energia mais yin, ele vai tender a ter essas características bioquímicas mais yin também, tá? Então, por exemplo, se precisar pedir, não vale. Sabe aquela coisa, tipo assim, ele sabe que eu gosto de paçoca, ele sabe disso, estamos juntos há 3 anos, não vou pedir paçoca, ele vai no mercado, ele vai me fazer, tem que me trazer paçoca. E aí ele não traz paçoca, eu falo, como que você não trouxe paçoca? Mentira, gente, ele sempre traz. Eu trago, a prova tá aqui. A prova tá aqui, a da paçoca tá aí. Que acabou, inclusive, que acabou comer a última. Que isso, não acabou, gente, tem mais uma aqui, ó, vejam. Tô brincando, mas enfim, sabe aquela coisa de você não pedir e a pessoa achar que o outro vai adivinhar? A mulher tende a ser assim, tá? Não vamos generalizar, mas a grande parte é assim, ele me conhece, ele sabe como eu sou, ele vai fazer. E aí, às vezes, ele não faz. Por quê? Porque a dinâmica dentro da cabeça dele é diferente da tua dinâmica. Como que tá? E aí começam os ruídos, tá? Já o homem ele acha que é rude ajudar sem ser solicitado, porque entre os homens, eles não falam assim, você tá precisando de ajuda aí? Se não pedirem pra ele não vai ajudar.
Porque eles têm meio que um código ali de honra. Então, assim, não vou ajudar porque não me pediu ajuda. Se ele me pedir ajuda, eu vou ajudar entre os amigos, sabe? Então, o cara tá mal, às vezes, na rodinha de homem, o cara tá mal, eles percebem que o cara tá mal. Mas se o cara não falar assim, olha, por favor, eu preciso de ajuda, tô mal, cara. Pô, aí, beleza, vou te ajudar. Mas se o cara não pedir, não. Por quê? Porque mostra fraqueza. Tá? Então isso é, por exemplo, uma das características diferentes bioquímicas. Sullivan, mas será que isso não é muito machismo? Não, gente, é natural, é da natureza. Negar isso daí, poxa vida, é querer realmente se afundar na ilusão, né? Se afundar mesmo na inconsciência. Isso é uma coisa muito importante a gente saber. Tá? E além da diferença bioquímica, tem as diferenças físicas cerebrais. A constituição realmente cerebral do homem é diferente da mulher, tá? Eu vou repetir mais uma vez, tá? Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Ponto final, certo? Tá, existe todo um condicionamento histórico evolutivo, existe todo um condicionamento social. Então, assim, o homem tende a reprimir as emoções, as mulheres elas não reprimem, elas falam, tá? Então, é um acolhimento mútuo quando existe uma relação, tá? E então essas são as dicas: acolher mutuamente, presença, empatia, muita empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro. E a base de sustentação de uma relação é comunicação clara e assertiva. E para isso, para além disso, tem uma ferramenta muito boa que é a comunicação não violenta, né? Que é a CNV, que aí a gente pode falar mais pra frente um pouquinho da CNV, só pra vocês terem um gostinho. Então, e aí é interessante, já que falou de comunicação, porque todos esses estudos, eles acabam generalizando um pouco pra gente poder estudar e entender, mas cada pessoa é cada pessoa. Então, por exemplo, quando ela estava falando lá que o homem não costuma oferecer ajuda, eu ofereço ajuda, mas eu não peço ajuda. Então é uma coisa que cada um é cada um. Então, por exemplo, eu até contei na última live que eu fiz uma besteira, fiz uma merda, né? Não ouvi minha intuição, caí com o carro numa valeta ali de terra, no escuro, à noite, enfim. E eu fiquei ali sozinho, tenho um mar de escorpião, eu falei, eu vou tirar esse carro daqui. Ele não pede ajuda, gente. Mas estava uma coisa assim intensa, porque vocês não têm ideia do que aconteceu. O carro estava ali pendurado num buraco, e eu tive que ficar com a mão ali, cavando, tirando a terra, só que no que eu mexi ali no carro, o carro começou a fazer crrr. Eu falei, esse carro vai cair na minha mão, vai esmagar minha mão. Né? E aí a mesma coisa eu estava com medo porque eu estava de um lado ali tentando tirar a coisa do carro, só que eu não ia ter tempo de correr e brecar o carro, porque o carro está numa descida. Enfim, foi uma coisa muito louca, mas eu não pedi. Ela falou, você não chamou o vizinho lá para ajudar? Eu falei, não. E se ele vier me ajudar, beleza. Mas eu não fui chamar ele, entendeu? Mas é uma coisa minha. Então cada um é cada um. A gente tem que sempre olhar, né, a pessoa. E por isso que a comunicação é importante. Porque a gente pega esses estudos, a gente entende, né, uma coisa mais generalizada, mas a gente vai conversar com a pessoa. Aí, como a gente já está aí há, sei lá, uns 40 minutos, né, 40 e poucos minutos, eu queria falar um pouco da Vênus em Câncer. Boa. Né, porque Vênus é o planeta do amor, né, então Vênus é uma das coisas muito importantes dessa live, né, de falar sobre relacionamento. Então você vê também a situação da sua Vênus, a Vênus do outro, como é que as Vênus se falam, né, então isso é muito importante. Um minutinho antes de você falar da Vênus. Duas coisas, gente. A Beth falou assim, né? E quando. Você pediu pra participar do vídeo, Beth? É isso mesmo? A Beth perguntou aqui, né? E quando você pede, ele não ajuda, ele não ouve. Depende muito da maneira como tá se pedindo também, tá? Isso é uma coisa a ser elevada, essa dinâmica da comunicação mesmo, como que a pessoa interpreta, então tem que ver, fazer uma anamnese mesmo. E a outra coisa que muitas mulheres estão falando, eu também não peço ajuda, eu também não tenho a tendência de pedir ajuda. Nós, mulheres, precisamos exercitar. É um exercício nosso, né? Pedir. Tá, gente? A gente precisa exercitar mesmo. Eu falo por mim, tá? Então, eu tive um casamento, fiquei 7 anos casada, e na minha cabeça, era óbvio que eu queria, era óbvio que eu gostava. E aí eu falava, cara, se eu pedir não vai ter a mesma graça, porque eu gosto de surpresa, eu gosto de ser surpreendido, e não adiantava mesmo, né? Mas hoje eu aprendi a pedir, hoje eu sei pedir, hoje eu falo o que eu gosto, olha, eu gosto assim, por favor, faz isso pra mim, porque facilita, né? Facilita, porque ele não vai adivinhar, às vezes ele não vai adivinhar, muitas vezes ele adivinha, tá? Mas às vezes ele não vai adivinhar. Então, pra facilitar, por que eu vou querer criar esse ruído, né? Bora lá. Eu adivinho porque eu tenho muito elemento água, a da intuição. Então é o seguinte, Vênus está no signo de Câncer, que Vênus é a deusa do amor, né? Então todos os planetas, vocês podem ver que eles são nome de deuses, né? Deuses romanos que eram os deuses gregos. Então Vênus é Afrodite. Afrodite todo mundo deve conhecer que é a deusa do amor, da beleza e assim por diante. Então esses arquétipos são transportados para o mapa para a gente entender a nossa vida. Então a deusa do amor, Vênus, está agora em Câncer, entrou em Câncer ontem, se eu não me engano, não, sexta-feira, ontem foi sexta. Ontem foi sexta. Entrou ontem e vai trazer essa energia. Então ela ficou um tempão em Gêmeos, né, ensinando os casais a se comunicarem,
né? Então isso é um ponto muito importante. Eu falei sobre isso, a gente falou sobre isso, fizemos live sobre isso, a importância da comunicação, a comunicação não violenta, ouvir o outro, na questão de ouvir de verdade. Vênus ficou retrógrada em Gêmeos, então ela ficou muito trazendo isso. Passou agora, né, pela cabeça do dragão em Gêmeos, que eu fiz um áudio lá para o Telegram, e agora entrou em Câncer. E Câncer é muito essa coisa do cuidar, né, o cuidar um do outro. Então olha que coisa bonita quando você tem um casal, porque imagina, né, você ficar com um ponto só, a gente tem duas pernas, né? Por que será que a gente tem duas pernas? Fica só em uma perna para você ver, né, como é que vai cansar essa perna. Como que talvez você não vai aguentar e vai cair. Né? Só que você tem duas pernas, as duas pernas, um lado esquerdo, um lado direito, pela linguagem do corpo, a gente tem um lado yang, um lado yin, um lado feminino, um lado masculino dentro da gente. Então, o casal tem essa coisa muito de se cuidar, um cuidar do outro. Né? Até porque a gente tem a coisa dos trânsitos astrológicos, cada um vai passando por alguma coisa, então, às vezes um está um pouco mais para baixo, o outro vai lá e nutre, aí o outro depois está para baixo, o outro vai lá e nutre. Então é uma coisa que se retroalimenta também. É muito interessante, eu mesmo, né? Teve uma época que eu tomei tanta porrada de relacionamento que eu falei, vou ser o lobo solitário. Né? Então é isso, pra mim é isso, eu vou ser sozinho e tá tudo certo. Só que não é um caminho, eu falo assim, para muito poucas pessoas esse é o caminho. Né? Acho que muito poucas pessoas, a pessoa fala, não, eu vim aqui para não me relacionar. Porque o relacionamento ele é um acelerador da evolução. Então assim, ele ajuda a gente a evoluir. E o que acontece? Vênus em Câncer, como eu falei, Câncer... Aí eu mudei, né? Aí mudou, eu fui mudando assim, lembra da lei da atração, né? Quando eu fiz um trabalho interno, você fez seu trabalho interno, Sim. porque você também tem os relacionamentos que você passou, Sim. E a gente quando fez um trabalho, né, cada um com o outro, pôde se aproximar. Até porque é uma coisa engraçada, a gente já se conhecia faz um tempo, mas não tinha... A gente se conhece há 10 anos, gente. A ressonância ali. Né? Então olha como é que é, quando não tem a ressonância, quando alguma coisa ali não está vibrando de forma parecida, não adianta, você pode estar, a pessoa está na sua frente, mas não rola. Mas depois que encaixa as vibrações, aí aquilo acontece. Então Vênus em Câncer, Câncer fala muito sobre a questão da ancestralidade, da família e da infância. Então grandes problemas acontecem hoje na vida da pessoa, em várias áreas da vida, mas principalmente relacionamento, por conta de desafios da infância, né, de problemas da infância. E como eu falei, eu sempre tenho falado, o que eu falo aqui na live, o que eu falo no Telegram, o que eu falo nos atendimentos. Então essa live é um mini atendimento que a gente está fazendo aqui para todo mundo. Né? Nesse caso aqui é um atendimento duplo, né? Porque a Sullivan também atende. Então atendimento duplo a todo mundo, gratidão pelos coraçõezinhos, né? Quem está mandando, que acha que isso é bacana, que essa live está trazendo algum benefício para todo mundo. E eu falo para todo mundo, faça oração do perdão para pai e mãe. Porque enquanto você tiver alguma coisa mal resolvida no inconsciente com pai e mãe, isso vai se mostrar nos relacionamentos. Então às vezes a pessoa ela sai de relacionamento até relacionamento e fica ali trocando. E vai, e não dá certo, e não dá certo. E só escolhe pessoa que traz sofrimento, e não vai, até o ponto que a pessoa pensa e fala assim, eu não sou para me relacionar, né? Então, para mim não dá relacionamento. Só que o que acontece é que ela não perdoou, ela não se libertou de questões do passado. Exato. Se a gente vai, eu não vou entrar aqui, né, na questão de constelação familiar, mas quem conhece um pouquinho sabe, né? Isso pode ser, inclusive, alguma questão de algum ancestral seu que você está constelando ali, que você está trazendo no sistema. Então olha como é profundo isso. Então se você está com algum problema, não desista. Está com um problema de relacionamento, não desista. Por quê? Porque tudo pode ser resolvido, desde que você vá fundo na causa. Desde que você vá naquilo que está trazendo, na fonte do problema. Né? Não adianta ficar, como dizia o Raul Seixas, na luta com os galhos, né? Quando o problema é na raiz, ali no tronco. Não tem como. Então a Vênus em Câncer vai trazer... Ela também é rapidinha, né? Ela demora 9 meses para dar uma volta inteira. Ela vai passar alguns dias aí em Câncer, trazendo o quê? Esse olhar para o passado. Né? Então, duas coisas. Se você já tem um relacionamento, né, legal, busque o nutrir, busque o cuidar. Câncer é um signo muito amoroso, muito do cuidar, né, cuidar um do outro e assim por diante. E se você está com desafios na área de relacionamento, se você está com algum problema, né, saiba que o que será no passado, o que tem aí não resolvido, que precisa ser resolvido para que você abra o caminho para ter o relacionamento. Então essa que é a questão. Então eu falo até por isso, porque eu atendi uma cliente esses dias, né, que ela, eu já sofri tanto de relacionamento que no relacionamento não é pra mim. Aí eu dei uma risadinha assim, eu falei, eu pensava como você, e ela tem muito aquário também, né? Aquário geralmente tem um desafio nessa questão toda, porque aquário não gosta de lidar com sentimentos, né? E é por isso que muita gente tem essa coisa com aquário também, porque aquário é aquela coisa, não quer lidar com sentimentos. Ele não quer olhar para aquilo, né? Porque é incômodo,
na teoria do Jung, né, quando a gente fala de pensamento e sentimento, se a pessoa é pensamento, significa que o sentimento dela é arcaico. Né? É um sentimento que ele não é tão desenvolvido, ele não é amadurecido, então ele é aterrorizante, né, para quem é muito pensamento. E o contrário também, quem é muito sentimento, o pensamento é a função transcendente que ele fala, né? A Flávia tá falando aqui uma coisa interessante. Eu sinto que eu me auto-saboto no meu relacionamento. Será que tem explicação no meu mapa? Provavelmente tem. Provavelmente. E também tem questão de crenças, né? Essa semana eu atendi uma cliente também que falava no Theta Healing, né? Que ela nitidamente, ela estava sabotando o relacionamento. Mas isso porque tem questões genéticas ali. Então, assim, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó passaram por questões com o masculino muito traumatizantes e ficou isso gravado no útero dela, né? E aí, naturalmente, automaticamente, ela pegou aqueles traumas, porque nós mulheres, nós passamos para as nossas descendentes, né? E herdamos das nossas antepassadas todos os traumas, medos relacionados a relacionamentos, né? Principalmente amorosos. Então, é muito nítido que ela estava sabotando o relacionamento para honrar aquilo que ela recebeu das ancestrais, que é homens não prestam, homens são abusivos, eu vou ser abusada, não vou ser feliz nesse relacionamento. Então ela tem isso encravado, tinha, né? Isso encravado muito, muito forte no nível genético, né? Então a gente vem fazendo um trabalho com o sagrado feminino muito forte com o Theta Healing para limpar isso, né? E obviamente que eu acho que no mapa dá pra ver isso muito, muito claro também, né, Mi? Sim, então, tem vários. Por exemplo, relacionamento, a gente olha para Vênus, olha para a casa 7, olha para o signo de Libra, né? Mas aí quando vai pegar ancestralidade, pega a Lua, né? Olha para a Lua representa a mãe. Aí, como eu falei, eu gosto de fazer o mapa do pai, da mãe, e sim, é muito comum, né? Você vê ali o mapa da mãe, o mapa é desafiado também. Aí eu pergunto para a pessoa, como que era o relacionamento da sua mãe? Aí a pessoa põe a mão na cabeça assim, e era horrível também. Falei, Não é? E aí o que você sabe sobre a sua avó? É um padrão, né? Aí de repente ela começa a falar da avó também, que era horrível. Então isso é demonstrado no mapa sim, e eu sempre falo isso aí, né, não tem jeito, isso é uma coisa da espiritualidade. Eu também sou Diksha Giver, né? Fiz a iniciação do Diksha e o Bhagavan fala muito isso lá, que se você desperta, se você se cura, né, você está curando os ancestrais também. Porque o tempo é uma ilusão, o tempo é aquela coisa que, né, é só aqui que a gente determinou que tem esse tempo, essa quantidade de horas, tudo. Se você, olha a aranha aqui, né? Gente, a aranha pousou na minha mão. Se você se cura, né, você está curando quem vem pela frente, obviamente, porque você vai dar um fim naquele ciclo de sofrimento e você vai estar mandando essa cura para quem está lá atrás também. Então eu sempre falo que quem busca um atendimento, quem busca uma terapia, quem busca essa coisa do autoconhecimento, é porque tem isso, né? Fala, eu quero melhorar, eu quero despertar disso. Então é uma coisa muito legal porque você vai se trabalhar, né, vai poder liberar o seu caminho e vai poder influenciar sim quem está lá atrás. Isso é muito legal. E dá para ver no mapa assim, e essa coisa da ancestralidade é muito importante porque é isso, né? Principalmente o feminino, infelizmente, isso é um estudo já feito aí, o feminino ele vem numa onda de muito sofrimento, né? Por quê? Porque desde que virou o patriarcado, né? Então teve aquela coisa toda, né? Então dizem aí que tem a questão do Moisés, né? Que ele foi ali o primeiro que abriu, era de Ares, né? Então imagina, era de Ares, era de touro, feminino, né? Valorizava o feminino, o Tantra valoriza o feminino, o taoísmo antigo valoriza o feminino, depois foi trocando, né? Depois foi também começando a subjugar a mulher, todo aquele mito de Lilith, né, que tem ali na parte do judaísmo, mostra o quê? Aquela coisa, a mulher queria ser igual, e o que ela se transformou? Ela se transformou num demônio. Por que não? Né? Porque a mulher tinha que ser menos. Então aí entrou o patriarcado, e aí vem essa coisa toda de muita dor, muito sofrimento que vai sendo colocado realmente nos genes, né? O gene está aí, isso a própria ciência mostra. Né? Por que será que você tem tanto medo de aranha se nunca tomou uma picada de aranha? Porque possivelmente um ancestral lá atrás tomou aquela picada, morreu e aquilo ficou nos nossos genes. Você vê uma aranha, você vê aquelas perninhas ali, já dá aquela coisa, aquele medo coletivo. Né? Aracnofobia é uma coisa que a gente sabe que existe. Aracnofobia. Né? Você fala, por que tem tanto medo? A pessoa nunca toma uma picada de aranha, nada, mas isso está na ancestralidade. Isso está nos genes, está na genética, o que é chamado de campo morfogenético. Né? Só que os nossos genes a gente liga e desliga. Então você pode olhar para esse gene e falar, esse gene está com um trauma, ele está com um problema, ele está com um desafio. Ele Vou limpar ele agora. Você vai lá e muda aquilo. Isso é possível mudar. Façam o que dizem o que disserem, mas é possível. Tem aí vários cientistas já descobrindo isso daí. Um deles é o Rupert Sheldrake e outro é o Bruce Lipton. Tem vídeos deles no YouTube. É só dar um Google lá que vocês encontram. Às vezes não dá medo uma análise tão literal do relacionamento? Como assim, maternidade intuitiva no sentido do mapa astral? É isso? Queria entender melhor, talvez. Não, eu não tenho
tenho medo, não. Eu particularmente não tenho medo, assim, se você tá falando da análise, eu não tenho, da sinastria, não tenho medo nenhum. Mas aí que tá, eu também não entendi a pergunta, mas não é literal, entendeu? Pelo menos a astrologia humanística que eu trabalho não é literal, não é aquela coisa, é assim pronto, né? Ela traz uma base, como eu falei lá atrás, todos esses estudos, eles trazem uma generalização, eles trazem uma base, mas eu sempre também bato nessa tecla, porque eu gosto muito do Jung, pego muito estudo dele, e o que Jung dizia, que é o que eu pratico, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, essa coisa da literalidade não tem como, porque você olha e você vai conversando com a pessoa. Eu, particularmente, como eu falo, não gosto de mandar mapa gravado, muita gente pede, grava o meu mapa e manda aí. Eu não gosto muito disso, porque o meu atendimento ele é terapêutico, ele é de autoconhecimento. Né? Eu poderia fazer, é legal, já fiz, né? Tem muita gente que gosta, mas eu gosto muito de poder estar com a pessoa conversando. Até porque eu pergunto para a pessoa, eu falo, você tem pouco elemento fogo, como que é a sua fé, como que é a sua atitude? Aí a pessoa vai falar, ela fala geralmente, não, eu tenho pouca atitude, tenho pouca fé, aquela coisa toda, e eu vou falar, você tem pouco elemento fogo, você pode fazer isso para poder ativar esse elemento, para poder trabalhar isso. Então não tem como ser, literal não tem como ser. Né? Todos esses estudos, todos eles ajudam no autoconhecimento, mas como eu falei, cada pessoa é cada pessoa. No final das contas, né, você tem que conversar com a pessoa, entender ela. Então, por exemplo, a coisa do linguagem do amor, por exemplo, você vai saber a sua, a pessoa vai fazer o dele e vocês vão conversar para poder se acertar nessa questão da linguagem. E esse é um estudo que traz 5, né? Ela falou que tem muitos outros depois. Né? Às vezes você vai falar, não, mas o meu é isso daqui, que o cara nem estudou, nem colocou no livro, mas eu gosto disso. Aí você vai e fala para a pessoa. Isso é muito importante. Exato. Por isso que a comunicação ela tem que estar sempre fluindo. Né? Sempre tem que ter essa liberdade da comunicação. Por quê? Para você poder realmente ir. Se é possível, a Carol, eu acho que está perguntando se é possível trabalhar as feridas do Quiron em Theta Healing. Sim. Sim, é possível. Você tendo clareza, né, daquilo, é super possível. Na verdade, assim, no Theta a gente atinge a crença raiz e faz a limpeza dentro do testemunho, né? Mas aí o que eu sempre falo dentro do atendimento, é importante que você, depois que você desliga aquela chavinha, que você ativa uma outra chavinha, você praticar, então ter o hábito de, então beleza, eu não vou ter mais esse hábito de pensar dessa forma, né? E se propor durante 21 dias fazer realmente uma meditação em cima daquilo. Eu sempre trago isso para os clientes porque os tratamentos de cura, as ferramentas de cura, elas são para ajudar a gente a despertar e ter consciência daquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, seja com o parceiro ou com a parceira, seja na vida, né, de qualquer forma. Então eu não consigo me comunicar. Beleza, vamos ter consciência disso, entendeu a consciência, entendeu a raiz daquilo, traz aquela limpeza, a gente faz toda uma visualização do testemunho e vai mudando o hábito, se colocando mesmo para falar. Então, por exemplo, o Amir tinha uma questão com comunicação, que ele já falou algumas vezes, né, nas lives, e ele não falava, vieram também traumas, já é uma pessoa introspectiva, né, gente? As pessoas ainda não deixavam ele falar quando ele queria falar, e falava, foda-se, não vou falar mais também, né? Ninguém quer me ouvir. E aí, quando ele entendeu que no mapa dele tava, a missão dele era essa, então ele falou, não, então eu vou trabalhar com isso sim, então eu vou falar, eu me proponho a modificar isso, está modificando. Então também tem todo esse processo do quanto eu tenho vontade de modificar aquilo, né? Porque milagre, gente, nós fazemos acontecer, tá? Então o milagre, como Jesus mesmo falou, tua fé te curou. Então a fé dela de que ela ia se curar ao encontro com Jesus foi o que curou ela. Não simplesmente ele colocar ali a mão na cabeça dela, tá? Até porque ele conviveu com muita gente, né? E muitas dessas pessoas falaram, crucifica-o. Então, assim, é importante a gente entender o quanto nós estamos abertos e dispostos a esse despertar. Então, mas a dica de ouro para Quiron, né? Isso eu sempre falo também, como eu falei, isso é coisa do atendimento, mas fica aí para todo mundo. O que é o mito de Quiron? Quiron é o curador ferido. Né? Se você vai estudar o mito, se você vai entender o que aconteceu com Quiron, ele tinha aquela ferida e ele amenizava a dor dele, ajudando as outras pessoas, curando as outras pessoas. Por isso que ele é o curador ferido. Né? Ele tinha uma ferida e aquilo ficava doendo, ele não conseguia se curar, mas ele conseguia curar os outros. Quando ele curava os outros, ele amenizava a dor dele. Então você tem que olhar o seu Quiron e falar, bom, qual é meu Quiron? Qual é a minha dor? O que eu passei? Qual que é o meu bloqueio? E aí você tem que ajudar os outros. Quando você ajuda os outros, automaticamente você vai estar alimentando e diminuindo a dor do seu Quiron. O que dizem é que assim, a ferida de Quiron ela é meio que eterna, né? Como se ficasse sempre ali. Mas conforme você vai estar ajudando as pessoas, essa dor você não sente ela. E é uma coisa que, como eu sempre falo também, a própria psicologia positiva fez muito estudo sobre isso. Né? O que dá realmente a felicidade para as pessoas, para o ser humano, é servir, é ajudar. Né? Quando ele ajuda o outro,
ele tem uma... Porque é o coração, né? A galera tá acabando a live. A minha tá acabando, gente. Se vocês acharam bacana essa live, tira um print, né? Se ajudou vocês em alguma coisa, tira um print, compartilha e marca aí a gente, né? Porque aí a gente vai saber que foi bacana, se vocês gostaram, a gente faz mais live. Então vou colocar aqui, tá acabando pra mim também. Tirem um print, namastê pra vocês. Gratidão! Gratidão, e quem compartilhar, marca ali, coloca lá os nossos Instagrams da vida pra gente ver e também recompartilhar o seu compartilhamento. Então um beijão, gratidão pra vocês, namastê, Harion. O seu ainda tem 12 ainda segundos. Tem 12 segundos que eu entrei depois. Gente, gratidão, tchau, viu? Tchau pra vocês. Um beijo grande aí. E qualquer dúvida, chama a gente inbox que a gente tá aqui pra isso. Até mais. Tchau, tchau.